A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Zoom Debate e aqui de Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro, na nossa sede aqui. E por que nós falamos de Nova Friburgo? Porque nós temos que nos situar aqui geograficamente, porque hoje a nossa imagem, o nosso áudio, e também porque nós estamos no Spotify, ele vai para todo o Brasil, para todo o mundo, né? Antes nós estávamos aqui, nós nos localizávamos aqui pela nossa TV, pela nossa Zoom, somente na nossa sede. Mas hoje a nossa geração vai para Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e também num pool de emissoras, hoje através da Sul TV, através de uma startup com 100 emissoras em São Paulo que distribui a nossa imagem, nosso som. Se você tiver aqui uma TV que seja Smart TV, que seja Samsung ou LG, você pode baixar o nosso aplicativo e você pode ter uma imagem mais confortável através da sua TV, quer seja em qualquer polegada, em qualquer local, quer seja no Brasil ou qualquer lugar no mundo. E você pode ter o conforto de ver esse nosso programa ou a Zoom ou qualquer outro programa da Zoom. Então, portanto, nós temos essa possibilidade. E o Zoom Debate, o que ele se dispõe, o que ele se dispõe, ele proporciona a você todas as semanas, a trazer temas de relevância, não somente temas de relevância local, regional, mas temas que são temas de relevância que possam fazer com que você desperte o seu interesse. E às vezes você, quando começa a ver o programa, ouvir o programa, e eu falo sempre ouvir por quê? Porque a gente tem que ter sempre o cuidado, porque como ele está também no Spotify, e você pode estar no seu carro ouvindo, por exemplo, ou não no seu carro, mas em qualquer equipamento que você possa estar ouvindo, através do Spotify, você ouvindo, você pode às vezes estar pensando o seguinte: nós temos um tema de relevância local, mas que pode ter repercussão estadual, nacional ou internacional. E o tema que nós vamos trazer hoje aqui, eu já começo a dizer para vocês o seguinte: nós vamos hoje fazer não uma viagem, nós vamos navegar. Então eu vou falar esse termo. Hoje nós vamos navegar por um tema de extrema relevância e atualidade. Nós vamos discutir a chamada educação e competências empreendedoras. Nesse episódio, nós vamos explorar como as competências empreendedoras podem ser desenvolvidas no ambiente educacional e de maneira que elas se relacionem com a formação de cidadãos preparados para os desafios do mundo contemporâneo. Para nos ajudar a entender esse assunto, nós vamos trazer dois campeoníssimos educadores e já nós vamos anunciá-los. Mas, para começar o nosso debate, nós vamos entender essas questões das competências empreendedoras e porque elas são tão importantes e tão atuais na formação dos nossos jovens. Será uma conversa rica e cheia de insights. Nós abordaremos temas como a busca de oportunidades, iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiências, correr riscos calculados e estabelecendo metas, busca de informações, planejamento, monitoramento sistemático e muito mais. Vamos explorar essas competências, como elas podem ser desenvolvidas. Por isso você deve ficar conosco. Nós gostaríamos de já anunciar quem são eles. Eu tenho a satisfação de ter aqui hoje dois grandes amigos. É importante que quando a gente fala, mas você sempre fala de grandes amigos, por quê? Porque nós, ao longo da nossa vida, nós sempre tivemos aqui a possibilidade de nós nos relacionarmos na nossa vida pública, através da universidade, através da gestão pública, com
com nomes que naturalmente foram grandes nomes na vida pública também. E nós nos relacionamos com empatia, não só empatia pessoal, mas empatia profissional. Hoje eu trago aqui para você ele que foi o meu professor, meu instrutor e um daqueles que naturalmente teve a possibilidade de me provocar para que hoje, onde eu tenha chegado, ele possa ter sido também o meu inspirador, além de meu mentor, e aquele que recentemente me fez uma belíssima homenagem em Brasília, fazendo uma indicação, e ele lá na frente vai ter a possibilidade de poder falar a respeito dessa indicação que me fez, me proporcionou e me trouxe aí uma emoção muito grande, né? Eu falo de Hamilton Werneck. Hamilton Werneck é pedagogo, administrador escolar e orientador educacional, professor para ensino superior, doutor em educação pela Western Christian University dos Estados Unidos, autor de 29 livros, 9 DVDs educativos, ex-secretário de Educação de Nova Friburgo, Rio, e ex-diretor e conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Reúne experiência em educação, desde classes multisseriadas até pós-graduação. Já proferiu palestra para milhares de educadores também no Brasil. Hamilton, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, uma honra receber o meu mestre da sala de aula e hoje meu amigo, meu colega e aquele que sempre que possível em Nova Friburgo, porque hoje é difícil tê-lo em Nova Friburgo, eu digo sempre o seguinte, você tem visto já de entrada em Nova Friburgo? Conseguiu visto para retorno? Muito bem-vindo, Hamilton. Tenho visto de entrada, já foi concedido pelo Pierre há muito tempo. Desde que ele estava lá na Secretaria-Geral do Governo, ele me deixou, eu tenho um passaporte livre, eu posso entrar e sair a qualquer momento. Mas é um fato, a vida da gente é uma evolução. Chega um ponto na vida, Roosevelt, que a gente não cabe mais dentro do útero materno, então a gente nasce. Mas chega um momento que você não cabe mais na casa onde você nasceu. Você sai e vai trabalhar, você vai organizar a sua vida, a sua casa, a sua família. Chega um momento em que você não cabe mais, às vezes, dentro do local onde você sempre trabalhou, ou dentro da cidade onde você sempre morou, e você amplia a sua área de trabalho. E chegará um momento que você não vai caber mais no planeta Terra e vai mudar de endereço no universo. Essa é a realidade. Eu, no momento, estou no planeta Terra, andando pelo Brasil um pouco na periferia e continuando com todo o vigor que foi do tempo em que eu dei aula para você, que você fez escotismo naquela época em que estudava no curso básico, ainda no 7º ano, no 8º ano, não tinha 9º ano naquela época. Fui professor do Pierre, que está hoje aqui como colega de bancada, não é? E a vida continua com esse ânimo. O que sustenta este ânimo? É você não parar de aprender. Muito bom, e vocês já tiveram aí um pequeno deguste. Essa foi uma pequena degustação de quem vocês vão ter pela frente. Hamilton, naturalmente, falando aqui para a nossa localidade, Nova Friburgo, muitos conhecem, mas muitos ainda não conhecem o Hamilton, esse que é o Hamilton nacional, né? Esse que é o Hamilton que repercute, está chegando agora de uma grande exposição que ele fez aí para quase 3.000 pessoas lá em Minas Gerais, que vai ter oportunidade de falar, mas não significa o quantitativo, não é a quantidade, é a qualidade da plateia para a qual o Hamilton fala. Isso que é importante, da repercussão que Hamilton leva com a sua fala. Isso é importante. Mas eu queria trazer aqui um outro colega, que é um colega de repercussão, quer dizer, nós dois somos alunos, ex-alunos, mas sempre alunos de Hamilton, mas é uma outra característica. Eu digo para vocês, quando fizemos o convite ao Pierre, o Pierre é alguém que, ao longo da sua vida, e tive os meus filhos, né, foram educados e tiveram a sorte de serem educados
pela bancada do Pierre, e eu fiquei muito feliz e sou muito grato também ao Pierre, porque o Pierre ele teve uma capacidade de transmitir o conhecimento com uma simplicidade daquilo que nós, brasileiros, temos uma dificuldade muito grande. E nós temos um tabu muito grande, que é a literatura e que é a leitura. Né? Primeiro a leitura e depois talvez a literatura, isso ele vai dizer. Então, o Pierre é um professor de literatura, um professor daquilo que é do estímulo à leitura. E alguns filmes, quando eu me deparo com o Pierre, me traz a lembrança. O Pierre é aquele que estimula a sociedade dos poetas, né? E o Pierre é aquele que... E se deixar o Pierre falar, nós vamos falar com relação a isso. Nós teríamos um programa somente para o Pierre, para ele poder, né? Machado de Assis, José de Alencar, Castro Alves, né? Tanto aqueles que ele fala. Mas eu queria, então, dizer rapidamente, Pierre, casado, nascido em 76, leciona atualmente no Colégio Estadual João Bazeta, Educandário Miosotti, CPM, também lecionou na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, Colégio Anchieta, Senado São Santenês, Colégio Nossa Senhora das Dores, Colégio Nossa Senhora das Mercês, Colégio São João Batista e Belga, Colégio Estaduais, professor Jamil Jaique, Feliciano Costa, Salustiano, José Ribeiro Serafim, e nos cursos Classe A e Carbono 14. Então, é com esse currículo de quem já percorreu essa estrada aqui em Nova Friburgo, com a satisfação que eu apresento a vocês o professor Pierre de Moraes. Seja muito bem-vindo, Pierre. É um prazer tê-lo aqui e, com certeza, o público que lhe conhece vai aplaudir a sua vinda aqui, e aquele que não lhe conhece vai aplaudir também por ser, como eu, ex-aluno de Hamilton. Prazer estar com você aqui hoje. Prazer imenso, Roosevelt, assim, coroado por, nesse momento, estar contigo, estar com o mestre Hamilton Werneck, professor de muito carinho. Muito obrigado pelas palavras, são palavras assim que tocam o coração. Né? Há uma missão em nós de educar, de tirar de dentro. Alguma poesia, algum poema para a gente abrir aqui agora, pequeno, para que a gente possa já abrir com palavras esse momento, então? Não, a gente pode até pegar um poema africano, né? Do André Amarante, que diz assim: Camões, venha se juntar a esse baile de palavras, porque fazer poesia é fácil. Então, esse é um poema de um poeta africano, belíssimo, que ele chama Camões para conversa. E como a gente gosta de roçar a língua, né, como diria o nosso querido Caetano Veloso e Olavo Bilac, homenageando Camões, que deu exatamente, através de Lusíadas, autonomia à língua portuguesa, língua que a gente fala, que a gente pensa, que a gente vive, fica aqui a minha homenagem ao grande poeta português Camões, né, representando todos os demais poetas da literatura em língua portuguesa. Muito bom. Hamilton, vou começar seus livros, dos seus 27, eu talvez já estejamos já aos 30 e você vai corrigir. Mas uma provocação aos dois, tá? Aí, como os dois eu sei que tem muito conteúdo, há um tempo atrás, e quando da universidade eu ouvia, pode ser que isso já esteja em desuso, e não é ofensivo, é apenas provocativo. Tá? E vocês tragam isso porque ambos são professores e eu trabalhei com educação também durante 19 anos e mais os 4 anos que trabalhei com o Hamilton junto à Secretaria de Educação e na Prefeitura como vice-prefeito. Se dizia em um certo momento que nós tínhamos uma escola, para que a gente possa contextualizar e trazer um nivelamento, né? Que nós tínhamos uma escola do século XIX, um professor com ferramenta e muitos com instrumental do século XX e um aluno do século XXI. Vamos começar por aí, para que a gente possa... Aí sim, porque senão a gente vai falar de empreendedorismo, e aí a coisa fica desnivelada. Vamos trabalhar por aí? Perfeito. Eu vou começar fazendo um link com o que o Pierre falou. Porque a solução para isso está numa poesia de Camões. Tudo muda. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Tudo muda. Luís Vaz de Camões. O que a escola brasileira precisa fazer? Mudar. Nós não podemos continuar com currículos do século XIX, a formação que a universidade passa para os professores é uma formação do século XX,
E é uma formação de século XX e atrasada. Porque hoje, por exemplo, 2024, a partir de 2020, começaram a se falar no Brasil de metodologias ativas. As competências empreendedoras, elas falam de metodologias ativas. Então eu encontrei com uma pessoa em Friburgo que me disse, visite a minha escola, estamos trabalhando a cultura maker. Precisa saber como é que é isso. Falei, ótimo, você pode estar certo que eu vou lá visitar, mas você aproveita, dê um grande abraço a esta senhora cultura maker, porque ela tem 72 anos. Ele ficou espantado. Eu falei, a cultura maker começou na Inglaterra em 1952. Mas o Brasil continuava com aulas expositivas ensinando coisas erradas. Por exemplo, faça a prova dos 9 para ver se a conta de matemática está certa. É uma perda de tempo ensinar a prova dos 9, porque prova dos 9 não é segura. Ensinava-se à criança que 1 mais 1 é igual a 2. Pois bem, a criança perguntar, mas por que 1 mais 1 é igual a 2? Porque uma caneta mais outra caneta é igual a 2? Aí eu perguntei para o professor, quanto é uma gota mais outra gota? E ele não teve resposta. Então, 1 mais 1 nem sempre é igual a 2. E se você for lá para o Alfred Whitehead e Bertrand Russell, no princípio do século passado, eles escreveram um livro com 200 páginas para explicar por que 1 mais 1 é igual a 2. Porque há na matemática algo que o Brasil não desenvolve, que é a filosofia que está junto com a matemática. Então, o aluno aprende tudo mecanicamente. Isso eu preciso mudar. Pode mudar como? Pela competência empreendedora, fazendo-se uma melhoria na visão do McClelland, que é uma metodologia um pouco ultrapassada, porque ele nasceu em 1917 e morreu em 98. Então ele tem o auge da produção dele no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E as competências empreendedoras promovidas pela União Europeia são de 2002. Já estão atualizadas a um mundo do pós-guerra, do pós-Vietnã, do pós-Woodstock, não é? E dentro de uma visão quântica. Essa é a questão. Então, precisamos mudar uma equação que não fecha. Porque, de fato, como está, nós estamos preparando desempregados. Pierre, dentro da mesma, para que a gente não mude e a gente contextualize e traga para o chamado nivelamento. A provocação que fiz. Quer dizer, você tem essa experiência por esses colégios todos, rede pública, rede privada, teve também a experiência também no Legislativo Municipal, teve uma experiência como gestor público também, então a gente não pode dizer que você não navegou por todos, teve oportunidade naturalmente ou seja, de fazer a lei e também teve oportunidade de executar a lei. Teve também a experiência de ver a lei executada no âmbito municipal, mas também de alguma forma, né? Trabalhando na rede privada, nem tanto, mas trabalhando na rede pública em algum momento. Mas essa questão, porque você que também é professor, está do lado de cá, essa questão da escola do século, porque a gente fala o seguinte, o nosso modelo nacional vem do modelo francês, né, que a gente fala lá, mas essa questão da escola do século XIX, do professor com a formação do século XX, e esse aluno que está com esse equipamento aqui, que um professor às vezes não sabe como trabalhar em sala de aula também com esse equipamento, como é que está isso hoje, com essa evolução que o professor, para a gente poder chegar nessa não exigência, mas nessa fala dessa educação empreendedora. Traz isso aqui, porque além do aluno que está aqui, além do profissional, além do que nós temos do empresário, nós temos também o pai que está aqui, tá? Do pai que está querendo ver essa escola, do pai que está querendo ver esse aluno que está em casa, onde ele coloca também, vai colocar esse filho.
Traz tudo isso, né, nesse tempo, por favor. Olha só, Rodrigo, eu posso até fazer um paralelo com a literatura, com a história cultural brasileira. A educação precisa ter uma postura modernista, no sentido de que romper com o atraso. A gente precisa se modernizar. E aí o Hamilton colocou muito bem essa questão histórica. Na verdade, há uma descompensação muito grande. Para se ter uma noção, em 2006, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu fizeram recomendações de uma avaliação sobre a questão das competências empreendedoras. E chegaram a uma conclusão que é, inclusive, a dinâmica atual que tem que ser tratada. Inclusive, o Arruda comenta sobre isso, que é o seguinte: fizeram um levantamento imenso na última década, chegaram à conclusão de que, se tratar a competência empreendedora apenas dentro de uma visão que seja empresarial e econômica, limita-se o conceito de empreendimento. Ele tem que ampliar isso. E isso a gente vê claramente debatido no início do século na Europa. E a gente está agora no início da terceira década, no século XXI, no Brasil, e a gente está ainda engatinhando. A BNCC, né, a Base Curricular Nacional Comum, quando ela foi implementada, ela tem ideias maravilhosas. Um dos eixos é esse eixo de estruturante, é o eixo do empreendedorismo. Só que há um problema grave nisso daí. Nós temos, o Hamilton chegou a tocar nisso, uma universidade que forma professores ainda do século XX. A universidade não se atualizou e não vem se atualizando. Nós temos uma depreciação do sistema educacional. O Enem agora teve que ampliar o prazo de inscrição porque não tinha o número de inscritos esperados pelo Ministério da Educação. Isso mostra um desinteresse pela educação e vou ao final da fala do Hamilton. Desemprego. Está havendo um desestímulo pela educação. Isso é grave. Na implementação do novo ensino médio, criou-se um abismo entre a escola pública e a escola privada. Hoje nós temos alunos na rede pública desestimulados quando confrontam a sua realidade com a realidade de educação da escola privada. Então, como é que se resolve isso? É um problema estrutural. Nós temos vários encaminhamentos, né, de programas que dizem assim, mas você tem que mudar as áreas, você tem que pegar o estudante e levá-lo para dentro de uma empresa para ele conhecer aquela realidade. Olha a complexidade hoje de você tirar aluno do colégio, de ter transporte para isso. Então, nós temos uma questão de descompensação muito grande. E isso entra no processo de formação dos professores, na aplicação dessas novas metodologias e na infraestrutura escolar, que não é adequada. Ou seja, não há, em verdade, um programa nacional de educação, né, integrado, sistematizado, que volva para a modernização. A educação, inclusive empreendedora, ela tem, inclusive, um porém que é com relação ao preconceito. Tem gente que acha que empreendedorismo seria uma coisa só econômica. Não é. A vida, o ato de criar, o ato de agir, de inovar, tem a ver com empreender. A gente forma um aluno que pensa, mas que não realiza. A gente tem que treinar esse aluno a realizar também, a experimentar o seu conhecimento. Hamilton, eu quero que você entre e mais uma vez eu trago, e o nosso propósito aqui é o debate. Uhum. Não é que eu não queira permitir, e também eu não quero sugerir a censura, a fala. Mas se eu não tiver a provocação ao debate, vamos fazer uma coisa morna, né? Mas eu tenho que dizer o que está acontecendo. Então, a gente aceita o tema, a gente dispõe o tema e a gente propõe o tema, e o Pierre já vem exatamente isso, buscando quebrar essa coisa da empreender como a coisa da economia, mas para entrar lá na frente, no próximo bloco dos últimos, da metade do programa, da coisa do empreendedor, a gente tem que começar a dizer o seguinte: como é que você vai entrar
no empreendedor, nas competências empreendedoras, se fala em 30 países, 30 e poucos países, alguma coisa nesse sentido que eu vi, mas como é que a gente vai entrar quando a gente tem aquela coisa dos números PISA, quando a gente fala que num país a gente chega, termina lá o 9º ano, onde o adolescente, ele consegue fazer uma interpretação de um texto, que ele abomina a matemática no Brasil, que os nossos índices são índices péssimos com relação a isso, que o aluno brasileiro tem números, infelizmente, números que são sofríveis com relação. Como é que a gente consegue? Vamos trazer um pouco da nossa realidade nacional para a gente poder, aí sim, a gente poder levar para quem nós vamos falar para as competências empreendedoras. Eu estou querendo preparar o terreno para a gente poder entrar. Então, só para a gente trazer isso. Tá? O Pierre abordou muito bem essa questão de que existem antagonismos no Brasil. Esse antagonismo não é de hoje. O Brasil não aceitou, lá na década de 70, os 21 pontos da Unesco para a educação. Em 1971, a nossa lei de educação, a 5692, foi uma lei marcadamente tecnicista. Na década de 60 e 60 e 70, começou a aparecer no Brasil os princípios que norteavam toda a ideia de educação do Piaget. Quem rejeitou? Rejeitaram os governantes da época, porque o Piaget desejava que a educação formasse um aluno que chegasse à autonomia. Esta visão de pessoas autônomas, que eram, portanto, pessoas que teriam condição de viver num ambiente democrático, de discutir, de participar, não foi aceito. Da mesma maneira com que, décadas anteriores, o Stalin, na Rússia, engavetou todos os textos do Vygotsky, do Lev Semyonovich Vygotsky, porque também propunha a formação de um cidadão autônomo. Só depois do Gorbachev é que os textos do Vygotsky foram tirados da gaveta e as pessoas perceberam que havia semelhanças e que havia também coincidências entre Vygotsky e Piaget. Mas no Brasil, vamos dizer, dessa época, nós temos em relação ao BNCC, nós temos em relação ao empreendedorismo, duas correntes que se degladiam, que brigam da manhã à noite, e as duas não aceitam a BNCC. Primeiro, os que são conservadores não aceitam a BNCC porque a BNCC está com uma visão internacionalista, que os povos têm que se unir, que nós temos que ter alguns critérios que sejam realmente universais. Então, aqueles que não são internacionalistas, que são marcadamente nacionalistas, eles são contra a BNCC. Acontece que os mais progressistas, aqueles que chegam a ser chamados de esquerda brasileira, também são contra a BNCC. Por quê? Porque eles estão olhando a BNCC como ela foi concebida pelo senhor McClelland no século passado, lá logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele se forma em 48 e na década de 50 e 60 é que ele mais produz. Ele diz coisas que são incompatíveis com o mundo atual. Por exemplo, ele diz que características, Pierre, do empreendedor é sucesso, afiliação e poder. Evidente, se você olhar para essas três coisas, você diz, eu não quero saber de uma BNCC que possa ser inspirada por esse senhor. Porque, primeiro, sucesso nunca foi característica. Sucesso é o limite para onde você tende. Essa é a primeira coisa. Segundo, e aí o Cleland vai direto contra você. Porque ele supõe que empreender dependa de três coisas.
dependa de conhecimento, a competência vai depender de conhecimento, de habilidade e de atitude. E esquece exatamente o ponto que você trabalha. Ele esquece da linguagem. Então, o que acontece hoje, Roosevelt, Pierre? Tanto a direita quanto a esquerda são contra a BNCC e são contra as competências empreendedoras. Salva uma ou outra empresa de porte nacional que consegue, junto com os empresários, desenvolver a competência empreendedora. Eu estou vindo de um evento de competência empreendedora em Teófilo Otoni com 3.600 professores organizados e promovidos pelo Sebrae, Minas, da região do Jequitinhonha, Mucuri, que é uma das regiões mais pobres do Brasil. Agora, o problema é você adaptar não só, como disse o Pierre, a uma questão empresarial, mas adaptar à formação do aluno que precisa pensar. Pierre, eu queria, para nós encerrarmos então, esse primeiro bloco, e vamos já para o segundo bloco do programa, que você pudesse fazer suas considerações, quer dizer, dessa segunda provocação que fiz ao Hamilton e naturalmente se estende a você, que é exatamente como é que a gente avança para um tema sem a gente jogar para debaixo do tapete essa realidade nossa, que você vê na rede, principalmente na rede pública, quando você entra numa sala de aula. Não é só a questão, porque recentemente nós tivemos um programa aqui também relacionado à educação, com dois colegas de vocês, educadores, que falava-se, um deles também, que faz aí, consultoria em algumas, por exemplo, teve no Maranhão recentemente, dizendo que teve numa cidade e que todo mundo tinha tablet. Os alunos entrou numa sala de aula ou numa palestra que todos os alunos tinham tablet, né? E depois, a realidade dali, os índices não eram tão bons. Depois foi para uma outra realidade que o Hamilton também sabe e conhece, e que era tipo uma aldeia, e a realidade não era do tablet, e os resultados eram muito melhores do que aquela que tinha um tablet. Então, nem sempre isso. Mas como é que se pretende trabalhar competências empreendedoras, e nós vamos já nos 30 minutos finais falar disso mais na veia, quando a gente tem uma realidade em que parece que a gente esqueceu aquela coisa de 15, 12 milhões de analfabetos, parece que a gente esqueceu aquela coisa de analfabetos funcionais, parece que a gente esqueceu essa coisa do desempregado, parece que a gente esqueceu aquela coisa de perspectiva, parece que a gente esqueceu aquela coisa da escola de falta de atratividade por falta de perspectiva, parece que a gente está esquecendo aquela coisa também de ver o seguinte, a escola que o professor Hamilton tem uma série de livros, que são livros provocativos, os temas dos livros, né? E que fala da escola que não atrai, do professor que ensina e eu finjo que aprendo, e uma série de coisas. Essa realidade dos números, né, do aluno que sai da escola e não aprendeu, na verdade, a matemática e vai passando a coisa do automático, como é que viver você em sala de aula, tá? Essa realidade, e hoje já ser apresentado competências empreendedoras para vocês. Bola com você. Olha, como é que eu penso, né? A gente tem que trabalhar numa linha dialética. O problema é que quando se implementa um novo ensino médio, ele entra numa radicalização em relação àquilo que já era praticado. Você tem que trabalhar no equilíbrio dialético aí. E esse foi o grande problema, inclusive, que acometeu as escolas estaduais do Rio de Janeiro. Foi um impacto muito grande, não foi feito um planejamento. E é curioso porque você tem que usar as próprias competências empreendedoras na administração pública, na administração também das unidades escolares, para poder empreender a competência empreendedora, que ela fala dela própria. E isso é um problema grave que a gente está encontrando. Traduz para a gente aí, para quem está lá em casa, para poder ver isso. Para entender o seguinte, é metalinguístico, é ela própria comentando sobre si. Na hora que o governo municipal, os governos municipais e estaduais vão implementar a educação empreendedora, não há um planejamento estruturante para essa implementação. É esse que é o erro. Então, eu preciso da própria competência empreendedora para aplicar
a competência empreendedora. Tenta me entender o que está faltando. Sim, Ou exatamente. seja, isso. você tem que. O próprio sistema educacional brasileiro, ele precisa sim sorver a questão da competência empreendedora para fazer educação. Isso o próprio poder público também precisa disso. A competência empreendedora vai muito além do que as pessoas pensam. Ela é o ato de criar. Então, se você joga para um processo de eliminação dessa atividade para a construção da educação, você vai criar esses mundos que o Hamilton colocou. Aí, você tem Pierre, os dois brigando pelo rio. Isso é com vocês dois pela agora. Margem, é a margem de um lado, a margem do outro, e o rio passando pelo meio. E aí, só antes do Hamilton entrar, o problema é que hoje a educação não forma a coisa mais importante, que é o amor ao conhecimento. Essa é a pedra angular para tudo. Fazer com que o estudante ame conhecer. Se ele amar conhecer e ter a humildade de saber que precisa aprender para ter uma coerência ética e para encontrar uma generosidade do aprendizado para transmitir aos outros aquilo que aprendeu, a gente gera um círculo virtuoso, gerado pelo amor ao conhecimento. Só que hoje é tudo muito raso, são as telas, a gente tem muito mais informação do que conhecimento. E isso está gerando uma desavença em relação à busca pela educação. É o que eu falei no início. Hoje a gente pega muitos estudantes com desinteresse em aprender. Eu volto 20 anos, Hamilton, nas minhas turmas. Eu tinha uma turma de 35 alunos. 30 queriam aprender. 5 ficavam ali meio na bagunça, tentando desviar, a gente tinha que chamar a atenção. Hoje, eu tenho a mesma turma de 35, mas com o perfil invertido. O que é isso? O desinteresse pela escola. Esse é o maior desafio que a gente tem. Não vai adiantar educação empreendedora, medidas, se não houver atratividade pela escola. Então, a gente precisa de uma escola nova, mas integral. Professores valorizados, formados pelas universidades, capacitados, escolas que tenham infraestrutura, o governo tem que investir em infraestrutura, tem que ter uma política de financiamento séria, planejada para implementar isso e com metas de prazo. Não é empurrar a goela abaixo, como, infelizmente, vem acontecendo. Hamilton, Veja, agora é com vocês, eu assino embaixo em relação ao que ele falou. Mas se eu tivesse aqui na mesa um político altamente conservador, ele diria: o que o Pierre falou é a linguagem da esquerda. Eu diria: não vejo por que direita ou esquerda. Eu vejo uma linguagem criticando uma realidade. O político que não consegue, com a sua competência, buscar voto, ele quer uma grande massa que não tenha conhecimento, que não tenha linguagem, que seja uma massa de manobra. Massa de manobra. E o problema da esquerda? Eu digo, a esquerda olha, se é educação empreendedora, isso é para favorecer empresário. O que não pode ser, nem os que promovem educação empreendedora no Brasil querem que o palestrante coloque essa perspectiva. Por isso é que me pedem muito mais que aborde a questão da proposta da União Europeia do que a proposta marcadamente americana da segunda metade do século passado, exatamente porque você precisa de um aluno que pense, de um aluno que tenha interesse. Agora, ele não vai ter interesse com o currículo que está aí. Ele não vai ter interesse em ler coisas que ele não entende o que lê. O que acontece hoje? Você falou de telas, de tablet, você falou de celular. O que há é o seguinte: um aluno, para compreender a complexidade do vocabulário do ensino médio, ele precisaria dominar, na língua portuguesa, aproximadamente umas 25 a 30 mil palavras. Ele não está dominando 5 a 6 mil.
Por quê? Porque o vocabulário da internet, ele não se expande. A professora doutora na área de comunicação e semiologia da Unicamp, doutora Santa Elia, ela diz: a internet não amplia o léxico, a internet não aumenta vocabulário. Segundo, as telas trabalham muito bem a voz ativa do verbo. Não queira trabalhar outro tipo de composição de frase que ele vai ter dificuldade. Então ele não consegue ler nem os livros que estão tendo prêmios internacionais, como alguns que estão em Dublin, na Irlanda, concorrendo para o Prêmio Internacional de Literatura, que o Torto Arado, eles não têm condição de ler o Torto Arado. No entanto, eu li o Torto Arado com uma fúria, porque é uma literatura fantástica, como recentemente o Avesso da Pele, mas eu reconheço que um aluno tem dificuldade. Então nós precisaríamos fazer um trabalho para ele começar a ler na escola. Leia meia página por dia, mas leia em todas as disciplinas. Ele precisa assimilar o vocabulário específico de português, de geografia, de artes, de química, de biologia, de educação física. Depois você passa para uma página e vai ampliando. Por quê? Até os 8 anos, ele tem que aprender a ler e a escrever. Porque depois dessa época, ele só vai aprender se ele tiver aprendido a ler e a escrever. Senão ele não aprende mais. Por isso você tem o analfabeto funcional que não consegue se empregar com as mudanças que a tecnologia vem trazendo. Mas o Pierre, só para a gente, o Hamilton fala, quando a gente diz das competências empreendedoras, é que hoje a gente tem uma legião, né, de alunos que estão saindo das escolas e sem perspectiva nós não estamos preparando esses alunos para o mercado de trabalho. E que, na verdade, a gente tem que também, às vezes, não ter o plurido, né, às vezes, na hora da fala, dizer que hoje é importante que a gente prepare essa não é a mão de obra, mas prepare a cabeça desse cidadão, né, e tem que falar isso, para o que acontece, para essa sociedade que está aí. Mas como é que você vê isso? Ou você, mais uma vez, eu faço essa provocação, você que está em sala de aula, você que é o professor, você que é um agente, e às vezes a gente tem que ter um cuidado, né? Que hoje tem um politicamente correto, politicamente não sei o quê, está ficando chato, né? Tem uma sociedade que a gente tem que ter, às vezes, um cuidado muito grande com como é que a gente vai falar. Olha, Rússio, bastam 2 coisas. Se você respeitar a pessoa, você não precisa se preocupar com o vocabulário. Porque existem 2 coisas que o Pierre vai concordar aqui, que se chama denotação e conotação. Denotação é o fato que ocorreu. Conotação é a interpretação que eu dou àquele fato. E aí, a minha linguagem, o meu vocabulário, o meu tom de voz... O quanto ele pode invadir exatamente, eu posso invadir e penetrar. Então, causar distorções. Então está perfeito. Mas essa coisa do... O que nós estamos preparando? Porque quando você fala, eu fiquei muito bem atento, estou atento aos 2 naturalmente, porque é uma aula. Isso aqui tem que ser... Depois nós temos que fazer os chamados cortes aqui e vocês vão trabalhar nas suas redes sociais isso aqui. Mas acontece o seguinte, mas a fala de vocês, e principalmente a sua anterior, isso não é a curto prazo. Essas revoluções, elas são revoluções que elas vão se dar, aí eu não sei em quanto tempo. Eu acho que são extremamente necessárias, são válidas, são pertinentes e tal, mas as coisas estão muito dinâmicas, estão muito rápidas, né? Mas como é que isso vai acontecer para que essas pessoas podem? Porque estão saindo de sala de aula hoje com 16 anos, elas querem trabalhar, elas querem ganhar o seu. E como é que isso vai acontecer? A gente tem uma falta de planejamento. Certo? Planejamento mesmo. Você tem que fazer um planejamento educacional. O Brasil precisa. A China, por exemplo, ela faz um planejamento de 50 anos. De 5 em 5 anos eles revisam. Eu conversei com um representante do consulado chinês
quando estava no exercício da função secretário da Casa Civil, a gente conversou muito sobre a China, Milton. Como é que a China está fazendo esse trabalho? E aí a gente vê o sistema educacional brasileiro, ele precisa se planejar. E o que eu entendo? Quando ele faz para aplicação imediata de mudanças, ele gera um choque porque esse estudante ele vem acostumado num processo de educação tradicional. A gente tem que ter a ousadia de transversalizar as competências empreendedoras dentro da educação mais tradicional. Eu entendo por aí, você tem que começar a trabalhar dentro das aulas. Eu pego uma aula de literatura. Eu uso metodologias ativas até mesmo na fala, quando eu levo os meus alunos a imaginar um filme, a assistir um vídeo, a refletir. Hoje a gente tem visto uma educação enlatada. O que eu quero dizer com isso? Você tem empresas de educação que produzem materiais de educação fechados e leva para o professor para a sala de aula e o professor tem que cumprir aquilo ali de modo engessado. Quando a gente pega esses materiais, nós observamos Roosevelt e Hamilton. A superficialidade com que é tratado determinados temas. Não há uma transversalidade com a proposição dessas habilidades, dessas competências empreendedoras, porque hoje, na visão mais ampliada dessa competência empreendedora, ela não é somente para esse aspecto, como eu falava, econômico, as pessoas têm que quebrar isso. Eu empreendo na cultura, eu empreendo na literatura, eu empreendo na língua portuguesa, eu empreendo na geografia, eu empreendo na filosofia. Tudo é meio de você criar oportunidades de conhecimento. E qual é o grande problema hoje do aluno? Ele não se conhece. Não há autoconhecimento. Então, hoje a escola deve ser reflexiva. Ela deve levá-la a pensar, a criar sentimento de proatividade, a descobrir as oportunidades que ele traz consigo. Todo mundo tem a sua riqueza. Todo mundo tem um meio de conseguir se destacar. Thomas Edison, a história de Thomas Edison mostra isso claramente. Ele foi colocado praticamente para fora da escola porque ele era uma pessoa que não tinha condição de acompanhar. E foi uma carta da escola dizendo das limitações do filho para a mãe. O que a mãe de Thomas Edison fez? Reescreveu essa carta e disse que ele não podia ficar na escola porque a escola não conseguia seguir o ritmo da inteligência dele, porque ele estava num nível genial. E ela era professora. Então ela passou a ensinar em casa o filho. Chega a me arrepiar. E Thomas Edison se tornou quem? Um grande empreendedor. Ele empreendeu a lâmpada, não parou na lâmpada. Toda a herança que a gente tem, inclusive do microfone e tudo isso, é Thomas Edison. É o exemplo de quê? Do estímulo. Hoje a gente tem um exército de crianças com déficit, com autismo. Como é que é o desafio da escola para descobrir a potência daquele aluno? E, ao mesmo tempo, fazer com que ele pense nas suas potencialidades e se descubra. Aí eu li ontem, uma criança autista, sem olhar para nada, ela olhou para o mapa mundi, pegou um giz, foi ao quadro e redesenhou o mapa mundi todo. Você quase que poderia pegar um e colocar em cima do outro. Ou seja, ela tem uma inteligência diferente. Por isso é que a Comissão Europeia tratou a questão do empreendedorismo, das competências, em 3 grandes eixos: ações, recursos, ideias e oportunidades. Ações, por exemplo, tomar iniciativa. Qual é, você citou aí, esse material engessado, empacotado? A primeira coisa que ele tira do professor é a iniciativa. Você tem que resolver este enlatado. É a primeira coisa. A segunda, planejar e gerir. Então você tem que saber como é que é a sua turma, o que você pode fazer com ela e ter algumas metas. Agora, isso não pode ser papel de um professor, de outro professor, de uma escola, de outra escola. Se eu vou para a parte de recursos, todo mundo só pensa em recurso financeiro. Mas, veja bem, é preciso, em primeiro lugar, ter
Autoconsciência e autoeficácia. Esse é o primeiro recurso. Autoconsciência. Você reconhecer até onde você pode pôr o seu pé, a sua cabeça. E a autoeficácia. Até que ponto você é capaz de ensinar algum conteúdo para crianças de 3 anos, de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos. Como que você vai, por exemplo, diante de ideias e oportunidades, como é que você vai ter um pensamento ético e sustentável? Não é? Outro dia eu discutia com uma pessoa formada, nível superior, muito conceituado, com muita leitura. Eu mostrei para ele um desenho. Um muro, do lado de lá do muro estava a partida de futebol. Do lado de cá do muro, 3 crianças querendo assistir o jogo. Um era muito alto, um era de estatura média e o outro era uma criança de 4 anos. O que diz a lei? Todos são iguais perante a lei. Então, cada um tinha um caixote. O mais alto subia num caixote, ficava com o peito acima do muro. O de estatura média com um caixote, pelo menos a cabecinha dele chegava ao muro. Mas o outro de 4 anos de idade batia com o rosto no muro, não assistia o jogo. Qual a iniciativa ética? Qual o pensamento ético e sustentável? O mais alto não precisa de caixote. Coloco esse caixote em cima do caixote do que tem 4 anos de idade. Mudei. Estabeleci uma justiça nova em que os 3 passaram a assistir o jogo de futebol. Qual o pensamento atrasado e, na minha visão, não ético deste meu amigo? Ele disse, eu não concordo. Eu falei, só falta você dizer que o outro não cresceu por culpa dele. Só falta dizer isso. Né? Então, o que nós precisamos é não desprezar, por exemplo, uma ideia nova. Na nossa vida bancária brasileira, uma determinada cidadã foi trabalhar num banco. Evidente, não vou citar o nome de um e o nome do outro. Muitas pessoas poderão deduzir. E ela trouxe ideias novas para o banco. O banco simplesmente disse, isso não é banco. Rejeitou. Ela foi, conseguiu parceiros, porque o empreendedorismo diz muito claramente que você tem que aprender como recurso a trabalhar com outras pessoas. Ela consegue capital e ela abre um banco completamente diferente dos bancos que existem e está num crescimento vertiginoso. Agora, se a pessoa tem a visão de que isso não é relógio, como aconteceu na Suíça, o sujeito apresenta um relógio digital, o sujeito olhou e disse, olha, não tem ponteiro, não é relógio, não tem balanço, não é relógio, não tem corda, não é relógio. Desistiu. 10 anos depois, ele já tinha demitido da fábrica de relógios tradicionais 150 mil empregados. E entrou em cena o relógio digital. Então você não pode, ao empreender, rejeitar a ideia. E de saída, Pierre, rejeitar a ideia inicial de que empreender é importante já é um erro. Porque nós temos que ter compromisso com a educação se quisermos dizer que temos compromisso com a sociedade, que temos compromisso com a política, que temos compromisso com o aprender, que temos compromisso com a democracia. Senão, eu terei uma massa de tal maneira despreparada que ela só
conseguirá ser sustentada. Se for por um capitalismo, será pelo capitalismo de Estado, nunca por um capitalismo liberal. Pierre, nós temos 5 minutos finais e vou dividir entre vocês dois para que vocês possam aí fazer aí as considerações desses 5 minutos. Aí trabalhem entre vocês e eu volto no 1 minuto final para poder fazer. Não, é com vocês dois agora. O que há de ruim? Olha só, como é que eu questiono pensamento ético e sustentável? Quem pode ser contra isso? Quem pode ser contra a valorização de ideias? Quem pode ser contra ampliar a visão? Quem pode ser contra a criatividade? Quem pode ser contra identificar oportunidades? Quem pode ser contra mobilizar outros, mobilizar terceiros? Quem pode ser contra a literacia financeira, ou seja, o letramento, né? O cuidado, o conhecimento financeiro e econômico, o equilíbrio da chamada educação financeira? Quem pode ser contra mobilizar recursos? Quem pode ser contra motivar e perseverar? Motivação e perseverança tão necessárias para todos aqueles que conseguiram lograr grandes feitos. Autoconsciência, como Hamilton disse, e autoeficácia. Quem pode ser contra isso? Quem pode ser contra aprender com a experiência? Se muita gente que sequer estudou, aprendeu com a experiência. Isso é um elemento primário. Só complementando, o pesquisador suíço cansou, foi dar uma volta no parque. Pegou o carrapicho na calça. Voltou com aquela ideia. Olha, por que o carrapicho pegou na minha calça? Tirou o carrapicho, cortou, levou para o microscópio, estudou e inventou o velcro. Qual foi o trabalho dele? Foi um trabalho de transdisciplinaridade. Ele saiu da botânica e foi para a indústria de sapato, foi para a indústria de roupa. Olha só, são as oportunidades criadas. Aí vem, ó, trabalhar com os outros. A gente vive em sociedade desde os primórdios. Quem pode ser contra lidar com incertezas, ambiguidades e o risco? A vida é isso. A vida é isso o tempo inteiro. Quem pode ser contra planejar e gerir? Quem pode ser contra tomar a iniciativa? Mas, Todas Pierre, essas... aqui no Brasil, quem toma a iniciativa e entra em qualquer lugar com uma iniciativa, alguém olha e diz assim, como você é metido. É isso que a gente tem que sem quebrar. contar o comodismo. Sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. Então, tudo que eu falei aqui são competências empreendedoras. Eu não posso transversalizá-las dentro do meu processo educacional. Aí eu vou responder a sua questão. E o jovem de hoje, o que nós, professores, devemos fazer? Estudar isso. E como nós, como professores, podemos ter a iniciativa de transversalizar essas competências que, para mim, são incontestáveis, combinadas com o humanismo necessário ao processo educacional, para que a gente tenha um estudante que tenha oportunidades, né, de alvejar, de alcançar algo que ele realmente possa transformar na vida dele e ter condições de sustentabilidade. Hamilton, E aí nós teríamos uma pessoa competente. E o que é competência? Competência, sentar aí onde você está sentado. Sentar lá naquela cadeira em Brasília, na LBV. Todos aqueles que junto com você receberam o doutor honoris causa, essas pessoas são competentes, porque têm competência. O que é competência? É ser capaz de administrar situações complexas. Sentar numa cadeira, a cadeira tem 4 pés. O primeiro pé é o conhecimento. O segundo pé é a linguagem, eu tenho que transmitir. O terceiro pé é a habilidade. Dizer que você tem que ter competência e habilidade é um erro, é um engodo. Está errado. E mais, terceiro pé da cadeira. Já falamos de conhecimento, falamos de linguagem, falamos de habilidade e tem o 4º pé da cadeira, que é o aspecto psicológico, afetivo, atitude. Nós, professores e empresários, nós não lidamos com prego, não lidamos com martelo, não lidamos com foices, nós lidamos com gente. Então nós temos que ser especialistas em gente. E as competências empreendedoras nos levam exatamente a isso. E eu quero, assim, complementando, trazer uma reflexãozinha totalmente diferente.
Vamos imaginar a 30 Trindade. segundos, 30 a segundos. Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O que é o Pai? O Pai é o pensamento. É o criar. O que é o Filho? É a materialização do pensamento, a palavra. E o que é o Espírito? A ação. O que está faltando na educação brasileira? Está faltando a iniciativa para criar. A palavra ele tem, mas ainda mal. E está faltando a ação. A gente precisa integrar essas três, pois assim Deus é. Assim é o processo de transformação. Se nós tivermos pensamento, palavra e ação, certamente a gente Fantástico. vai ter 30 segundos, 30 segundos, quando eu dei 30 Fantástico. segundos, vamos encerrar. Fantástico, fantástico. É isso mesmo. São essas três coisas que faltam. E esse Espírito vai te dizer que 2 mais 2 não são 4. Porque o Espírito inspirador da ação pode dizer que são 5, são 10, são 15, infinito. Olha só, gente, nós ficaríamos aqui, olha, e fazendo essa réplica, tréplica, e não pararíamos mais. E é dessa forma que nós nos despedimos, prometendo aí e com um compromisso de retorno desses dois debatedores. E essa é a proposta do programa, é um Zoom Debate. São personagens como esse que nos inspiram a fazer desse programa aqui, da nossa sede, em Nova Friburgo, interior do estado do Rio, debate de relevância com temas como foi hoje. Nós iniciamos aqui com um roteiro e, naturalmente, nós não saímos do todo, mas nós saímos sim porque aí com um conteúdo ele permaneceu, que foi educação, mas a educação ela sempre é inspiradora, ela é motivadora e nós tivemos aqui a oportunidade, não poderia ser de outra forma. Gostaria de dizer para vocês que nós estaremos aqui na próxima semana com um novo tema e, com certeza, um novo tema de relevância que possa fazer com que você nos espere na próxima terça-feira. Um grande abraço e até lá. Muito obrigado.